Buenos días, señoras y señores. Bom dia, senhoras e senhores. Por favor, fiquem em pé. Estão entrando à sala de audiências a presidenta da Corte, juíza Nancy Hernandes Lopes, e a secretária adjunta do Tribunal, Gabriela Pacheco Arias. Vamos proceder ao auto de notificação da opinião consultiva 31 de 2025 sobre o conteúdo e o alcance do direito ao cuidado e a sua interrelação com outros direitos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos dá as boas-vindas aos membros do corpo diplomático que nos acompanham hoje. Damos também as boas-vindas à senhora Yorlene Leon Marchena, ministra de Desenvolvimento Humano e Inclusão Social da República da Costa Rica, a senhora Cecília Alemani, diretora regional adjunta da ONU Mulheres para as Américas e o Caribe, a senhora Angela Russo, magistrada da Sala Civil da Corte Suprema de Justiça do Panamá, funcionários públicos, entre eles, do Ministério de Relações Exteriores e Culto da República da Costa Rica, a representantes de organizações internacionais, organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas, bem como aqueles que nos acompanham nas redes sociais e institucionais. A continuação, a senhora secretária adjunta da Corte oferecerá alguns dados relativos ao procedimento da presente opinião consultiva. Bom dia. 20 de janeiro de 2023, a República Argentina apresentou uma solicitação de parecer consultivo sobre o conteúdo e o alcance do direito ao cuidado e sua interrelação com outros direitos, com base no artigo 64.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e em conformidade com os artigos 71 e 72 do Regulamento da Corte. A Secretaria da Corte transmitiu a solicitação aos Estados-membros da OEA e a outros órgãos pertinentes da organização. Igualmente, foram convidados indivíduos e organizações interessadas a apresentar observações por escrito dentro do prazo prorrogado até 7 de novembro de 2023. Além disso, foram convidados os tribunais da região para remitir jurisprudência relevante sobre o tema, a fim de fortalecer o diálogo judicial, entre outros. Foram apresentados 129 escritos de observações por 227 setores, incluindo estados, órgãos da OEA, órgãos das Nações Unidas, agências estatais, organizações não governamentais, instituições acadêmicas e indivíduos ou grupos da sociedade civil. Igualmente, receberam jurisprudência de 7 altos estados da região. Concluído o procedimento escrito, a presidenta da Corte convocou uma audiência pública que foi realizada nos dias 12, 13 e 14 de março de 2024, na sede da Corte em São José, Costa Rica. Nessa audiência compareceram 67 delegações. Gostaria de enfatizar que esta é a segunda opinião consultiva com maior participação na história dessa Corte. Nesse processo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi composta pela juíza Nancy Hernandes Lopes, presidenta, pelo juiz Rodrigo Mudrovich, vice-presidente, pelos juízes Eduardo Ferrer Magrego Poissotti e Ricardo Pérez Manrique e pelas juízas Verônica Gomes e Patrícia Pérez Goldberg. A Corte deliberou sobre este parecer consultivo durante suas sessões de abril, maio e junho de 2025 e foi adotada em 12 de julho último. Convidamos a todos a olhar um vídeo, depois do qual a presidenta do tribunal vai se referir ao conteúdo da opinião consultiva. Muito obrigada.
El 20 de enero de 2023, la República de Argentina presentó una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el tribunal se pronunciara sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Esta solicitud abordó explícitamente las cuestiones del derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, así como la igualdad y no discriminación en materia de cuidados. Asimismo, los cuidados y su vínculo con el derecho a la vida, la familia y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, incluyó referencia a las obligaciones que tienen los estados en esta materia. Para entender y dimensionar el contexto social e histórico, así como los impactos en las labores de cuidado sobre ciertos sectores de la sociedad mencionados en la solicitud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició este proceso consultivo que recibió un total de 129 observaciones escritas, provenientes de más de 265 actores de América Latina y el Caribe principalmente, pero también de otros lugares en Europa y África. Este ha sido el segundo proceso más participativo en la historia de la Corte y el primero en el que un tribunal internacional es consultado para abordar el derecho al cuidado. Como parte del proceso, la Corte convocó a una audiencia pública que se celebró los días 12, 13 y 14 de marzo de 2024 en su sede, San José de Costa Rica. En las intervenciones orales participaron cerca de 70 delegaciones representando a estados, órganos internacionales, organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, representantes de la academia y otros sectores de la sociedad civil. Durante las audiencias se escucharon voces con múltiples propuestas para analizar las cuestiones relacionadas a las labores de cuidado desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural. Distintas personas de diferentes edades y nacionalidades resaltaron cómo condiciones como la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la situación socioeconómica y la migración pueden impactar el acceso a los cuidados. Después de un largo proceso, hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta la opinión consultiva 31 de 2025 sobre el derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Bom dia. Agradeço a presença de todos vocês nesse ato de notificação. A seguir, comunicarei alguns dos principais conteúdos do parecer consultivo 31/2025 sobre o conteúdo e o alcance do direito ao cuidado e sua interrelação com outros direitos. Destacarei que vou me centrar sobre 9 pontos principais. Em primeiro lugar, a Corte declarou sua competência para decidir sobre o pedido nos termos da Convenção Americana e o seu regulamento e respondeu às 3 perguntas formuladas pelo Estado da Argentina. Em segundo lugar, o tribunal salientou que a interpretação realizada na opinião consultiva deve ser considerada por todos aqueles estados que integram a Organização de Estados Americanos. Isso porque as disposições da Convenção Americana de Protocolo de São Salvador, objeto da consulta, guardam uma estreita relação com outros instrumentos vinculantes de todos os Estados membros da OEA, em particular a Carta Constitutiva dessa organização, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Em terceiro lugar, a Corte se referiu ao reconhecimento dos cuidados no direito internacional e constitucional da região, e nesse apartado, a Corte reconheceu que o direito ao cuidado constitui uma necessidade básica, ineludível e universal, da qual depende tanto a existência da vida humana quanto o funcionamento da vida em sociedade. A Corte concluiu que o direito internacional dos direitos humanos comparado, reconhecem a existência de normas e obrigações dirigidas a preservar o bem-estar das pessoas através do cuidado, especialmente em situações de dependência, vulnerabilidade ou necessidade. Sinalou a Corte também
que essa proteção está expressada não somente na atenção que precisam determinados grupos, como as mulheres gestantes ou lactantes, crianças, idosos, pessoas com deficiência ou doentes. 2, quanto na situação daqueles que oferecem cuidados, sejam remunerados ou não. A análise dos instrumentos internacionais pertinentes e a sua interpretação por órgãos especializados permitiram à Corte constatar que o cuidado às pessoas é necessário para a garantia de outros direitos humanos. Igualmente, permitiu destacar que os instrumentos internacionais reconhecem a necessidade de adotar medidas específicas que visem alcançar uma distribuição mais equitativa dos cuidados e estabelecer sistemas públicos de apoio que reconheçam, valorizem e redistribuam essas tarefas. 4, quanto à abrangência e conteúdo do direito ao cuidado, o tribunal estabeleceu esse direito como um direito autônomo protegido pela Convenção Americana. Nesse sentido, observou que o cuidado foi reconhecido como um componente essencial de múltiplos direitos protegidos pela Convenção Americana e desempenha um papel instrumental em seu pleno exercício. No entanto, o tribunal pensa que o tratamento fragmentado limitado a dimensões parciais dentro de outros direitos é insuficiente. Essa aproximação parcial não aborda adequadamente as múltiplas maneiras pelas quais a omissão de cuidado pode afetar a dignidade das pessoas, nem oferece garantias adequadas àqueles que realizam o trabalho de cuidado. Consequentemente, com base numa interpretação sistemática evolutiva e pro personae dos direitos consagrados na Convenção, a Corte concluiu por unanimidade que existe um direito autônomo ao cuidado derivado da leitura conjunta dos artigos 4, 5, 7, 11, 17, 19, 24, 26 e 1.1 da Convenção Americana. Observou que, portanto, cabe aos Estados respeitar e garantir esse direito, bem como adotar medidas legislativas e de outra natureza para alcançar sua plena efetividade em conformidade com os artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento. Observou ainda que o direito ao cuidado também decorre dos direitos reconhecidos da Declaração Americana, em particular nos seus artigos 1, 2, 6, 11, 14 e 16, bem como nos artigos 34 e 45 da Carta da Organização dos Estados Americanos. Assim, o tribunal considerou que o direito autônomo ao cuidado inclui o direito de toda pessoa a dispor do tempo, espaço e recursos necessários para proporcionar, receber ou obter condições que garantam seu bem-estar integral e lhe permitam desenvolver livremente seu projeto de vida de acordo com suas capacidades e etapa de vida. Nessa lógica, considerou que a finalidade do cuidado não é apenas a subsistência das pessoas cuidadas e daqueles a quem se cuida, mas também a realização e o alcance do seu projeto de vida, de forma a reforçar a autonomia pessoal e a inclusão na comunidade. Assim, o tribunal afirmou que o reconhecimento do direito ao cuidado pressupõe autonomia normativa e funcional. O direito a ser cuidado, a cuidar e quanto ao autocuidado, a Corte falou de pessoas que oferecem cuidados. Assim, o direito a ser cuidado implica que todas as pessoas com algum grau de dependência têm o direito de receber cuidados de qualidade suficientes e adequados para viver com dignidade. Essas atenções devem garantir seu bem-estar físico, espiritual, mental e cultural. Dessa mesma forma, a Corte indicou que o escopo e as características do cuidado Igualmente, o tribunal indicou que o escopo e as características
do cuidado devem ser adaptados à fase da vida da pessoa, seu grau de dependência e suas necessidades particulares. O direito a ser cuidado consiste no direito de prestar cuidados em condições dignas, tanto não remunerados quanto remunerados. Esse direito implica que os cuidadores, tanto dentro da família quanto fora dela, possam realizar seu trabalho sem discriminação e com pleno respeito aos seus direitos humanos, garantindo seu bem-estar físico, mental, emocional, espiritual e cultural. Por fim, o direito ao autocuidado inclui o direito daqueles que cuidam e daqueles que são cuidados, de garantir seu próprio bem-estar e atender suas necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais e culturais. Esta dimensão reconhece a importância de as pessoas terem tempo, espaço e recursos para cuidar de si mesmas, exercer sua autonomia e levar uma vida digna. Quinto, princípios. Quanto a princípios, o tribunal decidiu por unanimidade que o direito ao cuidado encontra seu fundamento e alcance nos princípios da corresponsabilidade, solidariedade, igualdade e não discriminação. Em relação ao princípio de corresponsabilidade social e familiar, considerou que os cuidados são uma responsabilidade compartilhada entre o indivíduo, a família, a comunidade, a sociedade, as empresas e o Estado. O tribunal decidiu que este princípio impõe uma responsabilidade subsidiária a diversas entidades sociais para garantir as atividades de gestão e a sustentabilidade da vida cotidiana. No âmbito familiar, implica uma distribuição equitativa e solidária do trabalho de cuidado não remunerado entre homens e mulheres. Em relação ao princípio da solidariedade, o tribunal observou que este se baseia na ideia de uma humanidade comum, da qual decorre um dever de respeito mútuo e cooperação entre as pessoas para o gozo dos seus direitos e a consecução de objetivos comuns. Reconheceu que os cuidados requerem apoio entre diferentes membros e atores da sociedade, o que implica apoiar aqueles que realizam essas ações para que seu trabalho seja reconhecido, valorizado e sustentado por meio de medidas que aliviem os encargos físicos, emocionais e econômicos. Em relação ao princípio da igualdade e da não discriminação, a Corte considerou que existe um mandato para evitar a desigualdade na execução do trabalho de cuidado, particularmente entre homens e mulheres. Além disso, o tribunal considerou que os Estados têm a obrigação de abster-se de desenvolver em condutas que violem o direito ao cuidado, organizar o aparato estatal de forma a assegurar legalmente o livre e pleno exercício do direito, adotar ou revogar as normas jurídicas internas necessárias para garantir a efetividade do direito ao cuidado e seu alcance, e o que inclui, no mínimo, proteção reforçada para grupos em situação de vulnerabilidade, mecanismos de proteção das pessoas que realizam trabalhos de cuidado, reconhecendo sua contribuição social e garantindo condições que permitam seu exercício com dignidade, reconhecer o direito de todas as pessoas a cuidar e a serem cuidadas. Além disso, o tribunal observou que cabe aos Estados estabelecer o desenho de políticas públicas voltadas à implementação progressiva do direito ao cuidado. No entanto, o tribunal observou a importância dos sistemas nacionais de cuidado como instrumento estrutural para garantir o direito à assistência, uma vez que permitem a regulação, coordenação, supervisão e fiscalização de diferentes modalidades de prestação de serviços de assistência. Assim, observou que podem servir como instrumento para ampliar as alternativas e a cobertura de serviços a fim de garantir o cumprimento dos elementos mínimos do direito ao cuidado. Sexto, direito ao cuidado
igualdade e não discriminação, o tribunal determinou que os Estados devem garantir que o trabalho de cuidado sejam realizados sem discriminação. Nesse sentido, recordou que a Convenção Americana contém um mandato para proteger a família, entendida como um conceito amplo que inclui a obrigação do Estado de garantir a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades. Apesar disso, a Corte constatou que, devido a estereótipos negativos de gênero e padrões socioculturais de conduta, o trabalho de cuidado não remunerado recai principalmente sobre mulheres e meninas e adolescentes, a ponto que elas realizam trabalho de cuidado não remunerados em uma proporção 3 vezes maior do que a dos homens, e que essa situação se agrava quando os outros fatores de discriminação se interpõem. De fato, a Corte alertou que, apesar dos avanços no acesso das mulheres a bens e serviços públicos e ao mercado laboral, o trabalho tem ainda sendo distribuído de forma desigual dentro das famílias. Segundo esses dados, esses estereótipos negativos dificultam a participação dos homens em atividades de cuidado dos filhos e outros membros da família. Além do mais, o tribunal observou que a responsabilidade de cuidado são invisíveis e supervalorizadas, apesar de, em pelo menos 10 países da região, sua contribuição oscilar entre 15,9% e 27,6% do produto interno bruto dos países. Por esse motivo, o tribunal decidiu por unanimidade que, sem prejuízo do exercício do direito à liberdade e à autonomia dos indivíduos no seio da família, os Estados são obrigados a implementar progressivamente políticas públicas voltadas para a reversão de estereótipos e padrões socioculturais em relação à prestação de cuidados. Essas políticas podem incluir reformas educacionais, medidas para promover o cuidado parental equitativo, políticas de flexibilidade para trabalhadores com responsabilidades familiares, investimento em sistemas, serviços, políticas e infraestrutura de cuidados de qualidade, fortalecimento de iniciativas comunitárias voltadas para a prestação de cuidados. Além disso, o tribunal decidiu, por unanimidade, que a distribuição desigual do trabalho de cuidado não remunerado, constitui um obstáculo ao exercício equitativo dos direitos de mulheres e meninas, particularmente os direitos ao trabalho, à seguridade social, à educação e ao autocuidado. Por esse motivo, decidiu que os Estados devem adotar medidas que apoiem a incorporação ou a reintegração de cuidadores não remunerados à força de trabalho formal, quando assim o desejarem, incluindo arranjos de trabalho favoráveis às responsabilidades de cuidado. Também rever as restrições ao acesso ao direito à seguridade social para garantir que não discriminem as mulheres nem na lei nem na prática. Adotar medidas destinadas a reverter as causas pelas quais as mulheres foram e continuam a ser designadas de maneira desigual e desproporcional para o trabalho de cuidado não remunerado, com uma abordagem interseccional. Implementar ou continuar implementando sistemas estatísticos para medir, avaliar e quantificar o trabalho de cuidado não remunerado e sua contribuição para a economia. Da mesma forma, o tribunal estabeleceu que alguns grupos de pessoas que realizam trabalho de cuidado não remunerado se encontram em situação de especial vulnerabilidade, tais como mulheres chefes de família, monoparentais, e são responsáveis pela manutenção do lar e pelos cuidados dos seus filhos e outros familiares. Mulheres cuidadoras vinculadas ao sistema prisional, mulheres em busca, mulheres migrantes, mulheres indígenas e afrodescendentes, mulheres idosas cuidadoras, mulheres com deficiência ou responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência. Nesses casos, a Corte considerou que os Estados têm a obrigação de adotar medidas destinadas a garantir o exercício do direito ao cuidado sem discriminação. Por fim, a Corte considerou que
Em conformidade com o princípio da corresponsabilidade, os Estados devem adotar disposições destinadas a fortalecer as redes comunitárias de cuidado e os sistemas e infraestruturas nacionais e locais de cuidado. Isso inclui serviços para pessoas sem redes familiares ou comunitárias, bem como aqueles que visam contribuir para a prestação de cuidados que vão além do âmbito exclusivo da família. 7º, direito ao cuidado, igualdade e não discriminação. Em relação ao direito ao cuidado, a Corte lembrou que todas as pessoas, em diferentes momentos de suas vidas, requerem cuidados ou apoio mais intensos. Isso pode ocorrer devido a fatores como idade, ter uma doença grave, crônica, incapacitante ou que comprometa a independência ou ter uma deficiência. Em tais circunstâncias, o direito a ser cuidado pode ser marcado pela presença de estereótipos e preconceitos negativos. Por essa razão, pronunciou-se sobre as obrigações dos Estados para garantir o exercício do direito ao cuidado em igualdade de condições para indivíduos pertencentes a esses grupos. Em relação ao direito de receber cuidados para crianças e adolescentes, o Tribunal, por unanimidade, determinou que, em virtude do princípio de corresponsabilidade, sociedade e o Estado devem atuar conjuntamente para garantir proteção especial e reforçada a crianças e adolescentes, em especial aquelas cujas famílias não podem oferecer serviços de cuidado adequados. Isso implica fortalecer as iniciativas de cuidado comunitário, criar espaços de cuidado administrados pelo Estado, criar programas sociais que permitam o cuidado de crianças em domicílios particulares, sob supervisão do Estado, promover iniciativas privadas voltadas ao cuidado infantil. Além disso, o tribunal decidiu que nos casos em que cuidado ou responsabilidade por uma criança seja confiada ao Estado, em qualquer forma de institucionalização ou cuidado substitutivo atribuído, este deve atender aos princípios da necessidade, excepcionalidade e temporalidade em relação à possível separação da criança ou adolescente de sua família, e que o Estado supervisionará a segurança, o bem-estar e desenvolvimento das crianças e revisará essa decisão periodicamente. Em relação ao direito ao cuidado de idosos, o tribunal decidiu que não constitui uma categoria uniforme para a qual se possa presumir a necessidade de cuidado, mas isso depende de outros fatores como barreiras sociais, estado de saúde, posição socioeconômica e outros. O tribunal, da mesma forma, alertou para uma mudança do cenário demográfico que impacta o direito ao cuidado devido ao aumento de porcentagem de idosos. Dito isso, a Corte considerou que o direito a ser cuidado dos idosos deve ser entendido sob duas perspectivas para garantir acesso a serviços de qualidade e a permanência desses serviços sem discriminação quando seja preciso, para que possam exercer o autocuidado. A Corte foi enfática ao afirmar que os Estados devem cumprir essa obrigação no âmbito do respeito aos direitos à autonomia, independência, segurança e a uma vida livre de violência. Finalmente, em relação ao direito a receber cuidados para pessoas com deficiência e com doenças graves, crônicas ou comprometentes para a independência e que requerem cuidados, a Corte lembrou que, apesar da proibição da discriminação contra pessoas com deficiência, essa população enfrenta obstáculos no acesso ao seu direito de receber cuidados em igualdade de condições, devido a estereótipos baseados em modelos médicos e de dependência. Portanto, determinou por unanimidade que a garantia do direito ao cuidado para esse grupo deve se basear nas necessidades de apoio e não apenas de atenção, entendendo que o apoio e o cuidado requeridos pelas pessoas com deficiência não são homogêneos e deve se basear no respeito aos seus direitos à autonomia, independência, segurança e a uma vida livre de violência. Nesse sentido, enfatizou que os Estados devem reconhecer as pessoas com deficiência como sujeitos de direito e não como receptoras passivas de cuidados.
Da mesma forma, o tribunal considerou que os estados devem considerar uma abordagem social da deficiência que reconheça as pessoas com deficiência como sujeitos com autonomia e independência capazes de exercer o autocuidado. 8º, direito ao cuidado em relação ao direito ao trabalho. O tribunal decidiu por maioria que trabalho de cuidado é o trabalho protegido pela Declaração Americana, pelo Protocolo de São Salvador e pela Convenção Americana como atividades livremente escolhidas de prestação de serviços a terceiros que têm valor econômico e social e são realizadas com certa permanência e intensidade. Também decidiu que cuidadores remunerados são aqueles que são realizados em troca de remuneração financeira. Muitas dessas atividades são realizadas em creches, escolas, centros médicos, casas de repouso para idosos ou em domicílios, tanto profissionalmente quanto não profissionalmente. Nesse sentido, decidiu por unanimidade que os cuidadores remunerados têm os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador. Por isso, considerando sua invisibilidade histórica, a Corte decidiu que os estados devem implementar medidas especiais para garantir o pleno exercício do seu direito ao trabalho em condições justas, equitativas e satisfatórias, incluindo promover contratos de trabalho escritos, flexibilizar os critérios de acesso à seguridade social, prevenir e abordar os riscos relacionados ao trabalho, monitorar os locais de trabalho, prevenir e punir abusos, assédio, violência, tráfico de pessoas e servidão. Além disso, observou que o trabalho de cuidado não remunerado é aquele realizado sem remuneração financeira. Essas atividades geralmente ocorrem dentro dos lares, embora também possam ser realizadas em centros comunitários como creches ou cozinhas comunitárias. Incluem ações para a gestão e sustentabilidade do bem-estar integral das pessoas, realizadas com certo nível de permanência e intensidade. Em relação a esse tipo de trabalho de cuidado, o tribunal decidiu por unanimidade que os estados devem adotar medidas para eliminar todas as formas de trabalho forçado e infantil e eliminar a discriminação contra aqueles que realizam trabalho de cuidado não remunerado. Da mesma forma, devem assegurar progressivamente que aqueles que realizam trabalho de cuidado não remunerado gozem das garantias mínimas derivadas do direito ao trabalho. Horário de trabalho diário limitado, períodos mínimos de descanso e acesso a um sistema de segurança social que os proteja contra as contingências da doença e da velhice. Da mesma forma, a Corte estabeleceu por unanimidade que os estados devem garantir que os trabalhadores com responsabilidades de cuidado possam exercer seu direito ao trabalho sem discriminação, para o qual devem implementar progressivamente medidas para conciliar a vida profissional e as necessidades de cuidado tanto de seus dependentes quanto deles próprios e remover as barreiras que impedem o trabalho de cuidado de acessar ou manter o emprego. Por fim, afirmou que as garantias para os trabalhadores com responsabilidades familiares devem ser exercidas sem discriminação, o que implica fazer os ajustes necessários para estender a proteção a pais e mães adotivas, pessoas com laços familiares não tradicionais, como pessoas LGBTIQ+, ou pessoas em famílias monoparentais. 9º, direito ao cuidado em relação aos direitos à segurança social, à saúde e à educação. O tribunal referiu-se à inter-relação e interdependência do direito ao cuidado e dos direitos à segurança social, saúde e educação. Em relação ao direito à segurança social, o tribunal afirmou por unanimidade que os estados devem implementar sistemas de segurança social que operem sob os princípios de universalidade, solidariedade, inclusão social e progressividade e incorporem componentes contributivos e assistenciais.
Além disso, o tribunal considerou que os estados devem garantir progressivamente licença maternidade, paternidade e benefícios familiares que permitam às pessoas com responsabilidade de cuidado exercer seu direito ao cuidado. Que as crianças gozem do direito ao cuidado, mantendo um padrão de vida adequado durante os períodos essenciais para seu desenvolvimento e que as mães gozem do autocuidado, tanto durante a gravidez quanto durante o parto e o período pós-parto. Da mesma forma, considerou que os estados devem assegurar progressivamente benefícios por invalidez, velhice e sobrevivência que garantam os direitos ao cuidado e ao autocuidado dos cuidadores, e evitar que estes fiquem desamparados diante de contingências de velhice ou invalidez que os impeçam de prover sua própria subsistência por terem dedicado suas vidas ao trabalho de cuidado, por exemplo, através de medidas para a transição gradual da economia informal para a formal, mecanismos para que pessoas com formas atípicas de trabalho acessem o sistema contributivo, compensação por tempo de contribuição para filhos e filhas e outras pessoas dedicadas a trabalho de cuidado. Da mesma forma, o tribunal determinou por unanimidade que, para garantir os direitos ao cuidado e ao autocuidado, os estados devem implementar progressivamente medidas para garantir que os benefícios econômicos da segurança social sejam estendidos às pessoas que, devido à sua idade, saúde ou deficiência, não conseguem produzir os recursos necessários para a sua subsistência e que sofrem um grau de dependência que requer cuidados. Finalmente, a Corte considerou que todas as garantias descritas acima devem ser garantidas sem discriminação, o que implica fazer os ajustes necessários para estender a proteção aos pais e às mães adotivas, às pessoas com laços familiares não tradicionais, como as que já foram mencionadas acima. Em relação ao direito à saúde, a Corte decidiu por unanimidade que os estados devem reconhecer o papel central desempenhado pelas pessoas que realizam trabalhos de cuidado remunerado e não remunerado na garantia do direito à saúde, bem como implementar medidas para garantir seus direitos, considerando os riscos que esse trabalho pode acarretar. Da mesma forma, em relação ao direito ao cuidado, reiterou que os estados devem implementar medidas para garantir progressivamente a qualidade, a disponibilidade e a adaptabilidade dos serviços de saúde para pessoas com algum grau de dependência, levando em consideração que este é um componente central do seu bem-estar integral e respeitando sua autonomia. Em relação ao autocuidado, o tribunal decidiu que os estados devem garantir o acesso progressivo a serviços que permitam a todas as pessoas buscar cuidados formais de saúde, tanto para prevenção e tratamento de doenças, quanto para participar ativamente do processo de assistência médica que tem implicações para o seu bem-estar individual. Finalmente, em relação ao direito à educação, o tribunal decidiu por unanimidade que os estados devem implementar ações progressivas para evitar a sobrecarga das tarefas de cuidado não remunerado, constitui uma barreira ao acesso à educação, especialmente em caso de maternidade precoce. Da mesma forma, em relação à dimensão do ser cuidado, a Corte afirmou que os estados devem implementar medidas para garantir a qualidade dos sistemas educacionais e sua adequação às necessidades de cuidado das pessoas de acordo com sua fase do ciclo vital, seu grau de dependência e suas características étnicas, de gênero, orientação sexual ou quaisquer outras. Em relação ao direito ao autocuidado, a Corte considerou que os estados devem garantir progressivamente que os sistemas educacionais contribuam para a transformação dos estereótipos de gênero, promovam a autonomia e a independência das pessoas e forneçam ferramentas para que, na medida de suas capacidades, possam buscar seu próprio bem-estar integral, incluindo aqueles derivados de práticas tradicionais, locais e indígenas que reconheçam a relação entre indivíduos, comunidades e o meio ambiente. Informo que, neste parecer consultivo, foram emitidos pareceres concordantes e parcialmente divergentes pela juíza Patrícia Pérez Goldberg e pareceres concordantes pela juíza Nancy Hernandes, pelo juiz Eduardo Ferrer MacGregor Poisot e pela juíza Verônica Gomes.
Antes de concluir, desejo destacar o árduo e comprometido trabalho realizado pela equipe do tribunal, que eu agradeço muito o compromisso de todos eles, o seu alto nível profissional para dar uma resposta oportuna e rigorosa à solicitação apresentada pelo Estado argentino. Finalmente, uma reflexão. Sabemos que todos os seres humanos necessitamos de cuidados para garantir a nossa existência e o nosso bem-estar. Em diversas etapas das nossas vidas, nós vamos depender, sem dúvida, do apoio de outros para sobreviver, viver com dignidade e desenvolver de forma autônoma nossos projetos de vida. As provas que vimos e recebemos durante as audiências e nas observações escritas apresentadas neste processo indicam que a nossa região lidera um debate de interesse global em relação à proteção e garantia dos cuidados e ao reconhecimento de seu valor econômico e social. No cumprimento de seu mandato, a Corte contribui com essa decisão para o fortalecimento do arcabouço jurídico na matéria que se refere à corresponsabilidade e à solidariedade dos Estados, empresas, famílias e indivíduos para continuar abrindo caminho para transformações estruturais que reconheçam, redistribuam e revalorizem o cuidado como componente essencial do desenvolvimento econômico e social de nossos povos. Senhora Secretária Adjunta, solicito a conclusão do processo de notificação. Obrigada, senhora Presidenta. Certifico que o parecer consultivo 31 de 2025 foi oficialmente notificado. O texto integral dessa decisão será enviado a todos os participantes do processo consultivo em sua versão oficial em espanhol e estará disponível também no microsite da Corte, projetado com padrões de acessibilidade. Nele, vocês poderão encontrar as observações apresentadas durante o processo consultivo, as gravações das audiências públicas, o comunicado de imprensa e o resumo oficial. As traduções em inglês e português da decisão, juntamente com o resumo acessível, serão publicadas no mesmo site nas próximas semanas. Igualmente, os votos individuais também serão publicados no mesmo site. Antes de finalizar esse ato, oferecemos uma desculpa pelos problemas técnicos de som que tivemos hoje e agradecemos novamente pela sua assistência a essa cerimônia. Muito obrigada, bom dia, agradecemos a sua presença. Bom dia a todos e todas.